pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Expedito para mais um vídeo de matemática e o tema de hoje é geometria analítica. Vamos iniciar o estudo de geometria analítica. No ano de 1637, René Descartes teve a brilhante ideia de relacionar álgebra e geometria, dando início à conhecida geometria analítica. Para iniciar o estudo de geometria analítica, é preciso saber um pouco sobre um conceito de plano cartesiano, o famoso produto cartesiano, tá? Que é trabalhar, aqui nós temos um exemplo aqui, né, de um plano cartesiano, as retas, uma horizontal, outra vertical, eixo das abscissas e eixo das ordenadas, tá? Eu fiz um vídeo, onde esse vídeo explica passo a passo como se resolve, como se demonstra os pontos no plano cartesiano, ok? Nesse vídeo de agora, nós vamos estar calculando a distância entre dois pontos, em um segmento de reta, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente aqui eu tenho a distância entre dois pontos, tá? Que é o valor que eu quero calcular, beleza? A distância entre dois pontos. Mas que dois pontos são esses? Observe que aqui eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Então, o ponto A eu tenho um para-ordenado que é 2 e 1, e o ponto B eu tenho um para-ordenado que é 1 e 5. Mas o que é um para-ordenado? Um para-ordenado nada mais é do que dois números, tá? Separado por vírgula, dentro de um parênteses, onde o primeiro é x e o segundo é y, que é chamado então de para-ordenado. Então, quando eu vou analisar esses pontos aqui, eu já sei que o primeiro número aqui é x e o segundo é y. O primeiro número é x e o segundo é y. Daqui a pouquinho eu vou estar representando aqui no plano cartesiano. Bom, então eu quero calcular a distância entre os pontos A e o ponto B. Tá? A fórmula que eu vou estar usando para isso vai ser d, quer dizer distância, do ponto A até o ponto B, vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a formulazinha para calcular a distância entre dois pontos em um segmento de reta. Bom, vamos fazer isso então na prática. Já coloquei a fórmula aqui, tá? Então a distância do ponto A ao ponto B será igual a raiz quadrada de... Bom, vamos analisar aqui quem é quem aqui agora. Bom, percebam que eu tenho aqui xb, tá? No início aqui, e xa. Quem seria esse xb? Quem seria esse xa? Analisando os pontos aqui, ó, eu tenho x aqui, que vou chamar de xa, e tenho x aqui, que vou chamar de xb. Aqui vai ser ya e aqui vai ser yb. Então fica fácil agora trazer aqueles valores e colocar aqui na fórmula. Então, xb lá é quanto? 1 menos a fórmula. E o xa, 2, aqui, ao quadrado. Agora eu tenho aqui yb. Quem é yb? 5. Então, eu vou colocar aqui 5, o menos da fórmula. Ya, quanto que é? 1. Tá? Então, eu vou colocar aqui, e lembrando que é ao quadrado. Bom, agora vamos resolver. A distância do ponto A até o ponto B será dado, vamos analisar aqui, eu tenho 1 menos 2, fica como? Menos 1. Menos 1 o quê? Ao quadrado. Mais, né? Aqui, 5 menos 1, 4. 4 o quê? Ao quadrado. Beleza? Percebam que eu não resolvi ainda a potenciação. Eu reduzi aqui, ó. A distância do ponto A até o ponto B será igual a 1 ao quadrado, 1. Professor, mas é negativo. Por que você pôs positivo? Quando o expoente é par, o resultado é positivo. 4 ao quadrado, 16. Ok? Então vamos passar para praticar. Então ficou sendo 1 mais 16. A distância desse ponto A até esse ponto B vai ser igual a 1 mais 16, 17. Então a resposta certa é a distância de A até B é igual a raiz de 17. Bom, 17 ele é o quê? Ele é um número primo, né?
Um número primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, podemos parar aqui a resposta. A distância do ponto A até o ponto B é igual a 17. Beleza? Ok. Agora, como que eu poderia representar isso no plano cartesiano? Tá? Vamos analisar então esse plano cartesiano aqui. Aqui eu tenho, tá, o eixo das ordenadas, tá? Esse eixo que sobra aqui é chamado de eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo vertical. E aqui eu tenho o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Aonde aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y, ok? X e Y. Bom, vamos então representar o ponto A e o ponto B no plano cartesiano. E lembrando, tá, que aqui eu tenho quem? O primeiro quadrante, aqui eu tenho o quê? O segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Se eu quiser saber quais são os sinais, né, os sinais que representam esses quadrantes, é só entender que aqui são todos os positivos, tá? Aqui também são os positivos, beleza? Então esse aqui é mais, ou seja, o sinal aqui é o quê? Mais, ou seja, esse quadrante aqui ele é positivo. Aqui eu tenho positivo, eu já coloquei aqui. Lembrando que se x é positivo aqui, x vai ser o que aqui? Negativo. Então esse quadrante aqui automaticamente vai ser o que? Mais e menos. Beleza. Mais e menos. Aqui, o eixo y em cima é positivo. O eixo y embaixo é negativo. Então, quer dizer, então, se aqui é negativo, o sinal aqui vai ser o quê? Negativo, negativo. E aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho positivo. Então, os sinais aqui vai ser o quê? Negativo e positivo. Então, se eu quiser saber quais são os sinais de cada quadrante, eu vou lembrar que aqui é positivo, positivo, aqui é positivo, negativo, aqui é negativo, negativo, e aqui é negativo, positivo. Isso cai muito em vestibular, tá? Perguntas tipo, dado ponto A, 2 e 1, ele pertence a qual quadrante, né? Aí você vai identificar em que quadrante ele está representando aqui. Ou pode perguntar qual é o sinal, se esse quadrante é positivo ou se ele é negativo. Então você precisa saber essas regrinhas de sinais aqui, tá? Que, como já falei, eu explico isso de forma bem legal, bem tranquila, no vídeo que eu fiz anteriormente sobre plano cartesiano. Bom, vamos então representar aqui o ponto A. O ponto A, lembrando que é X e aqui é Y. Se todos são positivos, então eu vou estar usando Y positivo e X positivo, ok? Então, quem é o primeiro? X. Então, aqui, e é 2, não é isso? Então, aqui vai ser 1, 2. Vai estar bem aqui o 2, tá? O 2 que é o X. E 1 é Y. O 1 vai estar onde? Aqui, ó. Bem aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou ligar aqui, tá? Eu vou ligar aqui. Esse aqui, então, ó, vai ser o ponto A. Tá aí o ponto A. Localizamos ele no plano cartesiano. Tá aqui o valor de X, tá aqui o valor de Y. A partir que a gente fecha aqui, preenche aqui, achamos o ponto A. E se eu perguntasse a você assim, em que quadrante está o ponto A? Está no primeiro quadrante, beleza? Agora vamos achar então o ponto B. Ponto B, vamos achar ele? Bom, primeiro eu quero saber X. X é 1. Então ele está bem aqui, ó. Deixa eu representar com outra cor aqui. Está bem aqui, ó. 1. Está aqui. E o 5 é Y, tá? E é positivo também. Então sempre vai usar a reta positiva, que é positivo, negativo. Positivo, negativo. Então o 5 é positivo, então contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então o 5 vai estar bem aqui, ó. 5. Então automaticamente eu vou estar ligando, tá? Vou estar ligando aqui esse ponto. Tá aqui. Então aqui, galera, vai ser o ponto B, tá? Ficou meio tortinho aqui, que não usei régua, mas aí é o ponto B. Beleza. Mas aí você me pergunta, professor, tá, então você achou o ponto A e achou o ponto B. Então, só recapitulando aqui, o ponto A é quem? 2 e 1. E o ponto B é quem? 1 e 5. Tá aqui. Pronto.
Agora, quer dizer então que essa reta aqui, ó, essa reta que vai formar daqui do ponto B até o ponto A, tá? Vai ser então a distância, tá? A distância do ponto A até o ponto B. Aqui. Então essa é a distância do ponto A até o ponto B. Nós calculamos aqui, ó, que é igual a quanto? A raiz de 17. Tá? Essa distância aqui. Se eu tivesse que fazer um cálculo para identificar quais eram as medidas, né, de uma determinada figura geométrica, eu calculei um lado já calculando o ponto A até o ponto B, que corresponde à raiz de 17. Então tá aí, a distância entre os pontos A e B corresponde à raiz de 17, beleza? Bom, vamos ao segundo exemplo aqui. Calcula a distância entre os pontos A e o ponto B, beleza? Lembrando que o primeiro aqui é quem? XA e o outro é YA. Aqui XB e YB. Jogamos isso na fórmula e calculamos a distância entre os dois pontos. Bom, a distância do ponto A até o ponto B será dado igual a raiz de... Vamos calcular. Bom, quem é XB? XB é 1. Menos. Quem é XA? 3. Ao quadrado. Quem é YB? 4. Quem é YA? YA é 7. Tá aí. Então, a distância do ponto A até o ponto B será dado igual a raiz de 1 menos 3 dá menos 2, ok? 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado. Então, olha só. Eu estou reduzindo os parênteses. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 ao quadrado. 4 menos 7, menos 3. Menos 3 ao quadrado. Portanto, a distância do ponto A até o ponto B será dada igual a 2 ao quadrado, 4. Lembrando que dá positivo, porque o expoente é par, então o resultado vai ser o quê? Positivo. 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, 4. E aqui, 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Expoente é par, o resultado fica positivo. A distância, então, do ponto A até o ponto B vai ser dada igual a 4 mais 9, que dá quanto? 13, né? Dá 13. Raiz de 13. Portanto, também percebo que 13 é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo, então o cálculo para ali, não continua. Então a pessoa, mas sempre vai dar um número primo? Não. Aqui pode dar 16. A raiz de 16 dá quanto? 4. A resposta seria 4. Mas, coincidentemente, esses dois casos aqui são números primos, então pode parar aqui mesmo o cálculo e acabou. Bom, então a mesma forma aqui eu vou fazer para representar o ponto A e o ponto B no plano cartesiano, tá? Então primeiro eu vou representar o ponto A. 3 é x, então 1, 2, 3, tá aqui o 3 que é x, tá? E o 7 é y, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí. Agora eu vou estar ligando, né, esses pontos aqui, ó. Nada reto, né? Deixa eu melhorar aqui. Então vamos lá. Tá aqui então. Nós ligamos então o ponto A, o 3 que é x e o 7 que é y. Então aqui nós temos, como eu já falei, o ponto A que é 3 e 7. Agora vamos representar no plano cartesiano o ponto B. O ponto B é quem? 1 e 4. 1 é quem? X. 1 está bem aqui, ó, que é o x. E o 4 que é y. 1, 2, 3, 4. Está aqui o 4. 1, 2, 3, 4.
Então vamos representar. Vamos ligar aqui os pontos. Aqui eu tenho o ponto B. Ponto B. E quem é o ponto B? 1 e 4. 1 e 4. Deixa eu colocar um pouquinho para cima, porque senão vai atrapalhar. 1 e 4. Tá aí o ponto B. Beleza? Bom, então, isso quer dizer que a distância, tá? A distância do ponto A, ponto B, que é esse aqui, ó. Tá aqui. Essa é a distância do ponto A, tá? Do ponto A até o ponto B. Esse espacinho aqui é o segmento que corresponde à distância entre A e B, que nós calculamos aqui, que é a raiz de 13, ok? Então é assim que se calcula, tá? A distância entre dois pontos de um segmento de reta, que é um dos tópicos de geometria analítica. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não perca os próximos vídeos, também referente à geometria analítica, e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha lá, tá? Para que o nosso canal possa crescer e trazer sempre novidade para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.